Então, quando Cristo ressuscita, ele vai aos céus, a Bíblia fala que ele entrega dons aos homens. Então, Cristo ele institui uma nova aliança, uma congregação estabelecida a partir do seu sangue, que veio remir o pecado da humanidade. Cristo estabelece uma nova congregação a partir do livro de Atos para frente, iniciando dos seus discípulos e aí pregando para outras pessoas, eles foram se agregando e a congregação foi crescendo. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo chama de corpo de Cristo, correto? E se eu perguntar para você, você faz parte do corpo de Cristo? Você sendo cristão, batizado nas águas, né, conhecedor das Escrituras, do básico sobre a salvação, você se considera corpo de Cristo? Eu vou dizer para você que sim. Logicamente que somos o corpo de Cristo. Por quê? Porque participamos daquilo que Cristo trouxe para nós. O que ele determinou? Que nós crescêssemos no seu Evangelho, que nós acreditássemos que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele veio perdoar os pecados, morrer, ressuscitar, né, ao terceiro dia, ir ao céu, deixar diretrizes e ordenanças a seu povo. Então, todos aqueles que acreditaram em Cristo, batizaram-se nas águas, arrependeram dos seus pecados, nós participamos desse corpo, que é o corpo de Cristo. Tudo certo? Então, se nós hoje somos corpo de Cristo, assim como eram muitos lá do primeiro século do passado, que o apóstolo Paulo fala de 1 Coríntios 12, 14, que Deus deu dom à sua igreja, Jesus Cristo deu dom ao seu corpo, nós somos o corpo de Cristo, correto? Então, se nós somos o corpo de Cristo, tudo que está ligado à luta, à batalha espiritual, está ligado a nós, correto? Não só a eles lá do passado. Assim como perseguiram eles lá, vão perseguir nós também. Assim como eles passaram por lutas e dificuldades lá, nós vamos passar também. Certo, tá, tudo bem. Nesse ponto todo mundo acredita que, passou. Olha, Jesus falou, né? Disse lá, né, em João 14, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas presta atenção. Se a gente prestar bem atenção, ele está falando com os seus discípulos ali. Quando ele falou para eles, olha, no mundo vocês tereis aflições. Ele estava falando para eles. Ele não estava falando isso para você nem para mim, porque nós não estávamos lá. Ele também não falou para todos os cristãos. Ele disse, olha, no mundo todos os cristãos vão padecer perseguições, vão ter aflições. Mas por que a gente entende que isso também de alguma forma vem nos afetar? Porque ele falou no mundo. Então, naquele presente momento, a igreja ela ainda nem tinha sido estabelecida. Não existia mundo cristão, não existia um mundo cristão ainda naquele momento. A igreja ainda nem tinha sido estabelecida. Ele estava falando só com os seus discípulos ali. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, não é que ele quer dizer eu venci o mundo, vocês vão vencer o mundo também. Não, a gente não vai vencer o mundo, não tem como. A gente vai vivendo pela misericórdia de Deus, pedindo perdão pelos pecados, pedindo perdão para Deus sempre misericórdia. Não quer dizer que ele está dizendo eu venci o mundo e eu já vi pregador dizer, e vós vencereis também. Não, Jesus não quis dizer isso, senão ele tinha acrescentado. Eu venci o mundo, vós também vão vencer. Não tem como a gente dizer que porque Jesus venceu algo também a gente vai vencer. Não tem como. Jesus foi o réu sem pecado. Jesus nunca teve pecado. Ele nunca precisou que alguém morresse para os pecados dele serem purificados. Ele morreu para purificar os nossos pecados, meu e seu. Então Jesus ele é perfeito. Não podemos comparar a natureza de Cristo com a nossa. Então ele fala, no mundo tereis aflições. Por que entendemos que vem para nós? Porque a gente passa por aflição. Não é porque a gente passa por aflição que a gente vai entender que esse texto está ligado a nós. Bora ter uma visão profética. Quando ele fala no mundo tereis aflições, o mundo ele estava falando que já era a extensão da igreja atingindo a humanidade inteira, pelos séculos adiante. Né? Quando o evangelho passou a ser pregado por todas as nações, veio atingir outros países, a Europa, outros lugares aí, 1000 anos, 1000 e poucos anos, já para cá, na época do protestantismo, quando ele foi inaugurado, foi fundado, foi crescendo, as religiões veio surgindo, várias denominações, aí sim, elas passaram a ser espalhadas pelo mundo todo, o povo de Deus, aí sim. Agora a gente pode entender que a aflição, o irmão passa lá, sabe, em tudo quanto é outra região, no meu país, no país do outro, no Ocidente, no outro Oriente, quer dizer que ele está passando por aflição também, eu também estou passando aqui. Então esse texto vale para todas as pessoas sendo cristão. Não é verdade? Então por que a gente tem facilidade de acreditar?
que as aflições, a dificuldade, Jesus falou que era para todos? Não, ele falou só para os seus discípulos, mas entendemos que porque hoje a igreja está estabelecida praticamente no mundo inteiro, as aflições então está valendo para a gente, esse texto que Jesus falou? Então por que, gente, quando se fala de dificuldade, de tribulação, de luta, a gente acredita que é para nós? Então por que quando ele disse, né, que os dons espirituais seriam da sua igreja? Por quê? Por que a gente não vai entender que é para nós? Tá certo que lá em Atos 1:8, lá em Atos 1:5, ele fala, não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não é isso que ele fala lá em Atos 1:5? Aí ele repete de novo em Atos 1:8, ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está falando para eles lá, para os 11. E vós sereis minhas testemunhas. Aí ele fala, em Jerusalém, Samaria, né, em todas aquelas regiões ali, até os confins da terra. Nos confins da terra, poderiam ser o grupo que posteriormente viria, como o apóstolo Paulo, né, Barnabé e outros mais ali, que pregaram naquelas regiões ali pelo período que eles viveram, mas mais adiante já foram outros pregadores que vieram em outras localidades. Você está entendendo? Então, se temos facilidade para entender que nós vamos passar tribulações e aflições como os discípulos passaram, então por que a gente não entende que quando Jesus deixou dons à sua igreja, por que a gente não entende que também é para nós? Por que a gente entende que isso aí ficou só para eles? Por quê? Por que o que é ruim ficou para nós? Por que o que é bom ficou só para eles? Por que os dons ficariam só para eles? Por que Jesus faria uma acepção deles para nós? Você está entendendo como, se a gente analisar biblicamente, a gente vai perceber que não é assim que funciona? Isso foi uma visão deturpada que aconteceu de séculos para cá? Não houve um privilégio? Não, eles não tiveram privilégio. Eles foram martirizados por amor de Jesus Cristo, todos eles. Tá? O único privilégio que eles tiveram, além do nosso, eles conviveram pessoalmente com Jesus, lado a lado. Esse é o único privilégio que eles tiveram diferente de nós. Mas em resultado disso, eles pagaram com a vida. Eles foram executados por amor do Evangelho. Você sabe disso. Não é verdade? Só fazendo uma pesquisa histórica que a gente vai ver como cada um deles, né, como foi o fim de cada um deles. Então, o que acontece? Aquilo foi determinado para eles. Não é verdade? Aquela execução foi para eles. Então, o que a gente tem que entender? Que os dons espirituais também são benefícios para nós, não só para os discípulos do passado. O próprio apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, ele declara claramente, quando lá em Pentecostes, né, aconteceu, as línguas vieram, muita gente falou que eles estavam bêbados, alguns entendiam o que eles falavam, outros zombavam. Houve uma confusão ali de entendimento. Certo é que lá no versículo final, o apóstolo Pedro fala, chamou o povo, mandou ele se arrepender dos seus pecados, ele diz, olha, essa promessa diz respeito a vocês, diz respeito também a vocês, a vossos filhos, os que estão de longe, seriam ali até os judeus que estavam distantes, que no caso eram aqueles que estavam lá também, porque eles eram participantes da festa do Pentecostes, mas eles eram moradores de outras nações. E para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, olha aí, ó, ele estendeu a palavra para todas as épocas. Isso aí se conclui que isso é para mim e para você. A promessa do Espírito Santo, dos dons espirituais, ela é para você e para mim. Pedro deixou isso bem claro, que não foi um privilégio só da igreja do primeiro século. E o apóstolo Paulo também fala, Deus entregou dons à sua igreja. Você é a igreja de Deus? Você é. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, esse corpo faz parte da gente. Jesus não desmembrou o corpo dele lá no primeiro século. Olha, esse corpo aqui eu vou separar do corpo que vai vir daqui para frente. Não, somos uma massa só, irmão. Somos uma massa só em Cristo. Você tem que entender que os dons espirituais, ele é para nós sim, para o tempo de hoje. Porque já está provado que Jesus é o Messias para você e para mim, e para outras pessoas das outras nações. Não, irmão, ainda falta muita coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para fazer no cristianismo, sim. Os espíritos malignos que atuaram naquela época, eles estão atuando até hoje na humanidade, com todo o vapor. Eles não foram eliminados. Por quê? Por que Deus daria recursos à sua igreja naquela época para lidar com a luta espiritual, com a luta de tudo? E por que Ele tiraria da sua igreja hoje? Justamente agora que é o tempo do fim. Porque se a gente analisar pela luz das Escrituras, vivemos o tempo do fim. Vivemos o tempo do fim. Então, Deus vai tirar o recurso da sua igreja e deixar nós só com a nossa natureza humana? A nossa natureza humana não presta para nada, para fazer a obra para Deus. Isso aqui só presta para o pecado, irmão. Pelo amor de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter poder para pregar. A gente vai sentir medo, a gente vai sentir fragilidade.
A gente não vai ter ousadia para levar essa mensagem. A gente vai ter medo de tudo e de todos. A gente precisa receber o poder do Espírito Santo. Nós somos esse corpo de Cristo. Então receba esse entendimento. Porque lá em Abacuque, capítulo 3, o próprio Deus fala, vai chegar o momento que o meu justo viverá da fé. Olha, viverá. Não vai viver da fé naquela época, ele estava apontando para uma coisa futura. Então quer dizer que nós temos que conseguir pela fé. Senhor, eu quero esse dom. Eu preciso desse dom para minha edificação espiritual, porque 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala que aquele que ora em língua, seja estranha, seja idioma, ele edifica-se a si mesmo. Ele ora em espírito, porque o próprio capítulo fala que Paulo, quando orava em línguas, ele orava e o espírito dele se fortalecia. Ele diz, em Coríntios 1, capítulo 14, versículo 14, se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Gente, pelo amor de Deus, isso está bem claro. Que quem está orando em línguas está orando em espírito, é algo espiritual. É por isso que eu percebo que é um dom tão perseguido. O dom da língua parece que ele está mais perseguido do que o dom das curas. Porque toda vez que se acontece um feito, todo mundo diz que é demônio. Mas eu te mostro que na Bíblia Jesus já tinha passado por isso. Ele fazia um milagre, fazia alguma coisa e dizia que era demônio. Você não sabe, está escrito isso na Bíblia. Ah, esse aí faz milagres por Beelzebul, os príncipes dos demônios. Jesus olhou para eles e falou assim, olha rapaz, vocês acham que eu faço isso pelo poder do Beelzebul? Sabe, Jesus ele chamou a atenção deles, tá? Então ele deixou bem claro, eu faço isso pelo poder de Deus, tá? Ainda deixou bem claro, todo pecado que isso foi feito contra o Filho do Homem, né? Será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse não terá perdão. Jesus, no contexto disso, está se referindo ao fato dele ser usado para operar milagre e estarem dizendo que era demônio. Nós temos que ter vigilância com isso, irmão. Porque a igreja de Cristo, ela permanece até hoje na terra, passando por lutas e sendo abençoadas também, com bênçãos espirituais e bênção material. Por quê? Porque, olha, é tão impressionante isso, que é para ganhar um carro importado, aí todo mundo recebe essa promessa. Aí eu recebo esta promessa. Uma casarona no beira da praia. Eu recebo, é para mim, meu Deus, é dom do ouro da prata. Aí quando chega com as pessoas para receber dons espirituais, que é o melhor que existe no mundo de Deus, que foi estabelecido, não sei, será que isso é para mim? Sei não, será que eu mereço isso? Olha, mas como, isso aí ficou só para isso. Daí, né? Para com isso, irmão. Quer dizer que quando é para receber riqueza material, todo mundo recebe essa promessa? E quando é para receber dons espirituais, um monte fica em dúvida se é para nós ou se não é? É claro que é para você, meu irmão, é para nós. Jesus, ele é abundante com as suas bênçãos em nome de Jesus. Os milagres estão aí, os feitos estão aí, a luta espiritual ainda permanece, os demônios estão aí, atuando na humanidade até hoje. Satanás ainda não foi acorrentado, não. Os demônios ainda estão atuando. Precisamos de recursos para a igreja de hoje, sim. Precisamos, sim. É para mim e para você. Porque se as aflições que eles tiveram também nós passamos, se as bênçãos materiais também aceitamos, também temos que aceitar as bênçãos espirituais que é dada por Deus. E o pecado do ser humano não vai anular isso. Porque a igreja do primeiro século lá, ela era uma igreja também problemática. Ou tu acha que é só a igreja de perto da tua casa aí que é problemática? Ou tu acha que é só a igreja perto de casa que é problemática? Já existia pessoas problemáticas desde aquela época. Pessoas estavam na igreja, estavam em adultério, estavam em prostituição, era a bebedice, era a gente se embriagando na ceia. Tinha de tudo, meu irmão. E estavam cheios de dons espirituais, que na igreja de Coríntios, Paulo até fala a igreja de Gálatas, ô insensato Gálatas, vocês começaram no espírito, agora estão vivendo na carne. Meu irmão, é só você entender a Bíblia, não ficou só para eles não. E mesmo assim eles tinham dons dados por Deus, porque Deus não vai dar nada olhando para a perfeição do ser humano. Ele deu pela sua infinita misericórdia, pela sua graça conquistada através do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você quer receber dom de Deus? Você crê? Lá em Abacuque 3 fala, o meu justo viverá da fé. Agora, se você ficar nessa de dizer que ficou só para lá para o primeiro século, os benefícios espirituais, as bênçãos, então, meu amigo, vai ficar para lá então, porque tu não está tendo fé para receber. O meu justo viverá da fé. Essa palavra é para todos nós. Não tem nada de heresia em compreender essa palavra dessa forma. Você crê? Você toma posse? Então você vai receber, porque eu vou orar em nome de Jesus. Estenda sua mão. Diga assim, Pai, eu recebo de Deus
os benefícios espirituais que Jesus deixou para a sua igreja lá no primeiro século e eu tomo posse de hoje. Porque o corpo de Cristo começou lá e somos corpo de Cristo até hoje. Eu recebo os dons espirituais de Deus em minha vida para pregar o Evangelho, para viver as coisas de Deus, para ter intimidade com o Senhor e com o Espírito Santo, para que todos vejam que Deus é poderoso para capacitar a sua igreja para a grande obra nesse tempo do fim. Recebe a tua vitória, que Deus te abençoe, não saia deste canal, compartilhe este vídeo e receba a tua vitória em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.